E aí, pessoal, meu nome é Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Programando com Vinícius Dias. Hoje a gente vai bater um papo bem rápido sobre paradigmas de programação. No último vídeo que eu postei aqui no canal, a gente conversou um pouquinho sobre os tipos de linguagens e suas relações com tipos, sejam linguagens estrita ou dinamicamente tipadas, fraca ou fortemente tipadas. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso e eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada. Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda sobre linguagens de programação, ainda sobre esse estudo, mas sobre os paradigmas em que as linguagens podem se encaixar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que isso é relevante, deixa o gostei aqui para eu ficar sabendo se isso é interessante e continuar produzindo conteúdo sobre isso. Então, indo direto ao assunto, antes da gente falar sobre os paradigmas de programação existentes, é muito válido a gente falar o que é um paradigma. E existem, obviamente, várias definições formais do que é um paradigma de programação, mas basicamente, na prática, um paradigma de programação é um padrão, um molde que a gente vai seguir para resolver algum problema, para chegar na solução de algum problema. Então, dois paradigmas de programação, ou mais, podem ser utilizados para chegar a soluções diferentes para o mesmo problema. Então, um paradigma não é uma solução, um paradigma é uma forma de chegar à solução. Tendo definido, mesmo que por alto, o que é um paradigma de programação, existem dois grandes grupos de paradigmas de programação. Provavelmente existem outros por aí, mas eu vou falar sobre o meu conhecimento. E eu, obviamente, não sou especialista em todos os paradigmas, mas caso, inclusive, você queira que eu me aprofunde mais em algum paradigma específico, deixe um comentário aqui no final do vídeo falando qual paradigma você quer que eu faça um vídeo específico. Mas voltando ao assunto, eu conheço duas grandes famílias de paradigmas de programação, e essas duas famílias são paradigmas imperativos e paradigmas declarativos. E vamos explicar de forma bem resumida a diferença entre esses dois tipos de paradigmas. No paradigma imperativo, você chega e diz de forma imperativa, você diz de forma explícita para o computador o que ele vai fazer, passo a passo, como ele vai fazer. Já no paradigma declarativo, você diz para ele o que você quer fazer, você declara a sua intenção e o programador, o computador, a linguagem de programação, vai decidir como vai implementar isso. Então, dentro desses dois grandes tipos, existem os paradigmas específicos. Vamos falar um pouquinho sobre a família dos paradigmas imperativos primeiro. A programação em si começou como uma sequência de instruções, onde eu tinha, por exemplo, as instruções separe esse espaço de memória para eu colocar uma variável com esse nome e adicione esse valor nesse espaço de memória e vai passo a passo, top-down, como a gente chama, passo a passo as instruções para o computador, de forma explícita. Beleza, assim nasce a programação imperativa e conforme os programas vão ficando complexos e a tecnologia em si evolui, foram surgindo novas linguagens e algumas dessas linguagens trouxeram a possibilidade da gente separar pequenos procedimentos, para que nessa programação imperativa a gente pudesse ir chamando esses procedimentos e dizendo, olha, agora eu quero executar esse procedimento, agora esse, agora esse. Hoje nós chamamos esses procedimentos de funções, é muito comum, mas dessa forma nasceu a programação procedural, que é a programação imperativa, mas onde eu consigo separar blocos de instrução em procedimentos, que hoje a gente chama de funções. Então, a programação imperativa inicialmente surgiu como uma sequência de instruções, evoluiu para a programação procedural e surgiu a necessidade de representar alguns tipos mais abstratos, vamos dizer assim, tipos do negócio que uma linguagem de programação não poderia implementar. Um exemplo relativamente esdrúxulo seria um tipo pessoa. Como que eu poderia representar uma pessoa em linguagens antigas, tendo comportamentos para essa pessoa, abstrações do mundo real mesmo? Então, para resolver esse problema, surgiu a programação orientada a objetos. Então, a famosa programação orientada a objetos está dentro daquele grupo de programação imperativa também. Por quê? Teoricamente, utilizando soluções de linguagens orientadas a objetos, a gente informa explicitamente para o computador como a gente quer resolver aquele problema, passo a passo. Então, a gente conversou um pouquinho sobre os paradigmas imperativos. Vamos falar um pouco sobre linguagens e um pouco sobre o paradigma declarativo. Dentro dos grandes paradigmas que estão nessa família de paradigmas declarativos, existe o paradigma funcional, existe o paradigma lógico
E existem algumas linguagens que nem se enquadram necessariamente em linguagens de programação. Então, por exemplo, SQL é uma linguagem declarativa. A gente utiliza o paradigma de programação declarativo quando a gente está realizando consultas SQL, por exemplo. Imagina que você quer buscar todos os dados de uma tabela. Você vai lá digitar select asterisco from a tabela e o que o seu banco de dados vai fazer? Ele vai pegar essa declaração, o que você quer fazer, e vai decidir como que ele vai encontrar essa tabela, qual algoritmo ele vai utilizar para encontrar essa tabela, como ele vai trazer os dados, como ele vai botar os dados numa sequência ali para você. Então, caso você queira ordenar, por exemplo, você só diz, quero ordenar por nome. E aí o banco de dados vai definir qual algoritmo de ordenação utilizar. Então isso é uma linguagem declarativa. Um outro paradigma declarativo, como eu falei, é o paradigma funcional. E o paradigma de programação funcional trouxe coisas muito interessantes que inclusive são aproveitados hoje por outros paradigmas, como o conceito de imutabilidade, que basicamente é você não alterar estado nunca, você sempre que precisa de alguma modificação, você devolve um novo estado. O conceito de funções puras, que justamente não interferem no mundo exterior, vamos dizer assim. Enfim, existem diversos conceitos muito interessantes que a programação funcional trouxe e a gente utiliza, inclusive em linguagens não necessariamente puramente funcionais. E isso também é um assunto bastante interessante de citar. É difícil você encontrar hoje uma linguagem de programação que utilize de apenas um paradigma. PHP, por exemplo, é uma linguagem que a gente chama de multiparadigma. Você pode utilizar a programação procedural, programação orientada a objetos, programação funcional. Você pode utilizar de ferramentas de todos esses paradigmas para chegar numa solução interessante no seu programa. Então é muito comum você ver, por exemplo, um sistema utilizando orientação a objetos para sua arquitetura, mas com microsoluções, vamos dizer assim, utilizando programação funcional para filtrar dados, esse tipo de coisa. E existe ainda um paradigma que eu citei, mas não expliquei, o paradigma lógico. O paradigma lógico não é muito utilizado no mercado, eu, pelo menos, honestamente, nunca vi sendo utilizado, mas é utilizado na academia para trabalhos, para pesquisa científica, trabalhos acadêmicos. E o paradigma lógico, basicamente, você entrega premissas e, baseado nas premissas, o computador vai te devolver afirmações. Afirmações verdadeiras, falsas, enfim. É um assunto bastante interessante, eu ainda não me aprofundei, mas vale a pena estudar um pouquinho também. Mas, tendo falado bastante, voltando para aquele ritmo aqui do canal, vamos ver um pouquinho da diferença na prática de um algoritmo utilizando a programação imperativa e o mesmo algoritmo utilizando programação declarativa. Então vamos para a tela para a gente ver um exemplinho muito simples. Eu vou declarar uma variável aqui, nomes. Aqui em nomes, eu vou colocar uma lista de nomes e dessa lista eu vou tentar buscar só os nomes que contenham espaço. Então vamos lá, vou declarar aqui o meu nome, não sei nem escrever meu nome, Vinícius Dias, Maria José, José Maria e Ronaldo. Beleza. Então o que eu quero fazer é dizer, olha só computador, eu só quero esses nomes aqui, beleza? Eu não quero nenhum nome que não tenha espaço. Então declarada a variável nomes, o que eu vou fazer? Como eu quero pegar os nomes com espaço, eu vou declarar essa nova variável, nomes com espaço. Beleza. E agora eu vou fazer aqui um for. Para cada nome, ou seja, para cada um dos itens daquela lista, para cada nome naquela lista de nomes, eu vou verificar se o nome tem o espaço, ou seja, se tem um espaço no nome atual em cada um desses nomes, o que eu vou fazer? Deixa eu quebrar a linha aqui primeiro. Eu vou adicionar em nomes com espaço esse nome. Então, linha a linha, eu estou dizendo para o computador o que fazer. Olha, percorre todos os nomes e, para cada um desses nomes, se o nome tiver o espaço, o caractere espaço nele, então adiciona lá na lista que eu criei nomes com espaço. Então, executei e vamos ver aqui, nomes com espaço, show de bola. Tenho, cadê meu mouse? Aqui, eu tenho Vinícius Dias, tenho Maria José e José Maria, sem o Ronaldo. Só que eu posso fazer isso também com programação declarativa. Dessa forma, foi com a programação imperativa. Estou informando passo a passo para o computador o que ele vai fazer. Então, vamos fazer agora utilizando programação declarativa. Então, vou fazer novos nomes com espaço, vai ser igual ao dos meus nomes, eu quero. Como o computador quiser fazer, não me importa, eu quero filtrar
para buscar apenas o nome que tenha espaço. Tá? Aqui. E se eu não dei nenhuma bobeira, aqui em novos nomes com espaço, eu tenho o mesmo resultado. Somente os nomes com espaço. Então essa é basicamente, de forma bem básica mesmo, a diferença entre um paradigma imperativo, onde eu informo especificamente como eu quero executar algo, e um paradigma declarativo, onde eu informo o que eu quero fazer. E o computador vai tomar conta de decidir como ele vai executar essa tarefa. Eu não sei aqui se o motorzinho de JavaScript foi lá realmente fez um for, verificou item a item. Eu não sei. Isso não importa para mim. Eu não preciso da melhor solução possível. Eu preciso da solução que funciona. Então, não existe paradigma melhor do que o outro. Por exemplo, aqui no nosso caso, o paradigma imperativo dá para a gente um pouco mais de flexibilidade. Ele deixa a gente escolher exatamente como a gente vai fazer algo. E o paradigma declarativo entrega para a gente uma certa facilidade nesse exemplo, onde a gente simplesmente fala o que a gente quer e não como a gente quer. Existem ainda algumas outras diferenças, algumas outras vantagens e desvantagens de cada um, mas basicamente esses são os dois grupos de paradigma de programação, imperativos e declarativos, e eu citei alguns desses paradigmas. Então, para recapitular, dentro da família dos imperativos nós temos programação procedural, programação orientada a objetos. Já nos declarativos a gente tem programação funcional, programação lógica. E é muito comum a gente ver projetos reais, projetos prontos, utilizando mais de um desses paradigmas, como, por exemplo, orientação a objetos e programação funcional. É bastante comum. Inclusive, num artigo que eu escrevi há um tempinho, eu citei um pouco sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Mas basicamente era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Caso esse conteúdo seja interessante, caso você tenha curtido, não esqueça de deixar aqui o gostei e também deixe um comentário para eu saber se você quer algum vídeo específico sobre algum paradigma desses e com sugestões em geral para vídeos aqui no canal. Abraços e tchau, tchau!